Fala galera dos 8 bits, meu nome é Danilo Ângelo e esse é o canal 8-Bit Saga. Depois que a gente terminou o nosso jogo, a gente fez mais uma sessão do workshop para mostrar as funcionalidades do OpenMSX Debugger. Liga lá CMSX, que depois da vinheta eu mostro para vocês como foi. Fala galera dos 8 bits. Depois que a gente terminou a implementação do jogo, a gente fez uma sessão a mais no workshop para mostrar as funcionalidades do OpenMSX Debugger. Depois de muita diversão, essa é enfim a última sessão do nosso workshop. Se você olhar na descrição, você vai ver uma lista com todos os episódios desde o início. Vale a pena dar uma olhada. Vale a pena lembrar que o workshop ele é gratuito, mas se você quiser colaborar com a iniciativa, eu vou deixar aqui do lado alguns canais que você pode usar para fazer uma contribuição, ou você pode também descer aqui embaixo, dar um joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho, que aí você vai receber todos os vídeos assim que eu disponibilizá-los. Vamos lá ver como foi a sessão extra do workshop? Como eu falei, essa sessão aqui ela não tem roteiro, é mais uma conversa, é um papo. Pode brincar aqui de explorar algum caso que a gente invente aqui na hora. Só compartilhar algumas coisas com você a respeito de debugging com o OpenMSX. Vocês já viram essa página aqui, não? Eu já cheguei a olhar assim para ver alguns comandos aí É. do debug. Eu usei isso aí quando eu tava brincando de fazer aquele pi lá dentro do Hotbit. Ah, legal. Então é o seguinte, pessoal. A gente já volta para ali. Esse aqui, quando a gente está falando de OpenMSX Debugger, geralmente está pensando nessa janelinha aqui, né? O OpenMSX, na verdade, ele já tem o debugger dentro dele. Se você aperta F10 nele, ele te dá uma console ali, né? E no console você dá comandos aqui. Nessa página aqui, você tem os comandos para controlar o emulador como um todo e os comandos que permitem você fazer operações de debugging. E o que é esse OpenMSX Debugger aqui? O OpenMSX ele abre uma porta, na hora que ele sobe, você não vê isso, mas ele abre uma porta, um socket de rede. Então ele está escutando. Se alguém quiser se conectar nele, beleza. E o que essa aplicação OpenMSX Debugger faz é se conectar no socket do OpenMSX aqui. Então se a gente vem aqui e fala connect, ele conectou lá, agora os dois estão ligados. Né? Se eu vier aqui e falar system reboot, ele rebootou lá, está rebutando. Tá estranho porque eu estou com a tela ali na frente. O OpenMSX na verdade tem dois consoles. Um que você aciona com o F10 e ele coloca na tela aqui, e uma funcionalidade de console através desse socket. Né? E o que o OpenMSX está fazendo, o OpenMSX Debugger está fazendo aqui, quando você vem e fala assim, olha, break, para, né? Ele vir aqui e dá a mesma coisa que você vir aqui, provavelmente dá um comando break aqui, sei lá se o comando é esse ou não. Não sei se é esse ou não, mas enfim, ele mandou um comando break e o OpenMSX obedeceu. E o que dá para fazer com esse cara aqui? Dá para fazer umas coisas interessantes. Não sei se vocês já acompanharam alguma sessão aqui que eu acabei abrindo aqui, explorando alguma coisa, mas basicamente a gente consegue executar passo a passo em Assembler. Ah, mas eu estou programando em C. Não, ele não vai parar, não vai fazer passo a passo em C. O que você vai ver? Você vai ver a sua rotina que você criou em C, compilada para Assembler, e vai ter que olhar. Mas se você for um pouco cuidadoso, é fácil de identificar uma determinada linha nos opcodes aqui, se você tem alguma experiência com Assembler. Já vou mostrar isso para vocês. Mas antes, vamos dar uma exploradinha aqui na própria interface dele. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se conectar, né? Porque quando ele levanta, a aplicação levanta, ela não está conectada no emulador. Ele sai procurando e se conecta. Uma vez eu li qual é a heurística que ele tem, porque ele tem, acha umas portas, etc e tal, parará. Mas ele tem uma heurística para isso, mas tipicamente ele consegue se conectar e não tem problema. E você consegue fazer coisas simples aqui nessa telinha, como rebootar, pausar o emulador e tal, né? Então na hora que você conecta, você está com ele assim, ó, seu programa está funcionando aqui, né? Sua cobrinha está andando. Aí você vem aqui e fala, olha, break. Na hora que você fala break aqui, ele para onde ele está. Pode ser em qualquer lugar, pode ser no meio do seu programa, pode ser no meio de uma chamada de uma API que seu programa chamou.
Como está no endereço 02 aqui, ó, certamente ele está no meio de uma chamada de uma API. Ele está no meio de uma chamada para BIOS aqui. Esse botãozinho aqui, ele é o Step Into, ou seja, ele vai executar o seu programa e se esse programa estiver fazendo uma chamada para uma subrotina, ele entra na subrotina. Né? Ele também, se você vier aqui em Execute, ele também mostra para você aqui que ele funciona com F7. Né? Se eu aperto F7, ele vai executar aqui esse load A,H, ou seja, o H aqui está com 0, o A também está com 0, vai carregar 0 no A, mas o A já está com 0, a gente não vai ver. Mas executou ali, tá? Se eu aperto o botão, ele também faz a próxima, né? Ó. Foi, tá? Então ele sempre está mostrando o seu código que você está executando, tem a posição da memória, os códigos em hex aqui, o mnemônico em assembler, ele vai falando o que ele vai fazer. Ele tem umas funções bem interessantes, que, por exemplo, ó, step back. Esse negócio é magia negra, né? Ele dá um passo para trás. É claro que você nunca vai conseguir fazer isso no MSX, mas se você quiser explorar alguma situação para ver, opa, acabou de acontecer uma coisa estranha, deixa eu ir para trás, você pode voltar uma execução, ele volta para o estado anterior. Olha, ele pulou para trás aqui, vou apertar de novo, ele vai pular para trás de novo. Que mais? Você pode falar para ele sair dessa subrotina. Numa linguagem mais estruturada, isso semanticamente faz mais até sentido, mas aqui também faz. Que é quando você dá um call em assembler, que é o gosub do BASIC. Então o que esse call vai fazer? Ele coloca o endereço do próximo comando aqui embaixo na pilha e vai para esse lugar aqui. E aí na hora que você achar um return, que é o hatch em assembler, ele faz o acesso na pilha, lê esse dado na pilha, coloca no program counter, e aí ele volta para a próxima instrução aqui. O OpenMSX, ele detecta quando isso acontece, quando você está lendo essa parte da pilha, carregando essa parte da pilha no PC, ou quando você dá a instrução de hatch, né? E ele fala, opa, esse é o ponto que eu preciso parar se o cara apertar essa tecla aqui, que é o Step Out. Então eu vou apertar, vocês vão ver que ele vai pular para uma outra posição completamente diferente, que é a posição que ele volta depois do hatch que essa subrotina aqui tem. Então, ó, pulou para um lugar bem diferente aqui. Olha que legal, e é um lugar bem depois de um call. Então ele fez esse call, ele estava lá na subrotina que esse call, que é o gosub, faz, né? E na hora que você fala, olha, step out, ele dá o número de passos que precisa até ele encontrar o hatch, voltar e ir para a próxima instrução aqui. Se você apertar de novo ele está numa subrotina, né? Que ele vai sair daqui, vamos ver, step out. Aí voltou para o 97B0 aqui, alguma rotina do nosso programa aqui. Ah, que rotina que é? Ainda não sei, mas daqui a pouco a gente vai conseguir saber, quando a gente carregar os símbolos. Tá? Então, com esses passos aqui, você consegue ver o que seu programa realmente está fazendo. Se ele está agindo de uma forma não esperada, você fala, puxa, mas isso aqui está fazendo essa linha aqui está fazendo um negócio estranho que não era para estar fazendo. Opa, vem aqui e vem e olha com calma o que o assembler está fazendo, que você acaba entendendo. Tá? Que mais? Ele mostra os registros da CPU aqui, né? Então tem todos aqueles registros que eu falei para vocês da aula passada, AF, BC, DE, HL. Para esses tem aquela versão alternativa deles, né? Que é o F', BC', DE', HL'. Tem o IX e o IY, que são aqueles registros que eu falei que eles servem para você trabalhar com vetores, com matriz, né? Que eles permitem que você fale, olha, pega a quinta posição a partir do IX. Tem o Program Counter, que é o registrador que aponta onde que sua instrução vai ser executada, né? 97B0, ele está apontando aqui, justamente está aqui, ó, 97B0. O Stack Pointer, para debugar, vocês vão olhar para isso aqui o tempo todo. Você está sempre colocando coisa ali, você faz um push que empurra o valor de um registro para lá e ele vai mexer. Você faz um call, ele vai mexer. Né? Então, você passa parâmetro, lembrem-se, aquele jeito de passar parâmetro, ele empilha o parâmetro na pilha antes de chamar a sua rotina, então você vai ter que olhar para isso aqui. Tem o registro R, que dá apoio para fazer o refresh da memória. A gente usou ele para geração de números aleatórios, porque cada vez que você, vamos dar um passo aqui, cada vez que você dá um passo ele soma 1 ali, ó. Lembra que ele só tem 7 bits, então tá num ponto legal para a gente ver aqui que ele vai zerar. O bit mais significativo dele fica setado.
Então, imediatamente depois do 1 lá, que é o último valor que ele tem, ele volta para o 00000 menos o último bit, que é o 1. Né? Então você pode acompanhar o progresso dele aqui também. Tem o modo de interrupção, lembra que eu falei que o MSX está sempre em M1. E se a interrupção está ligada ou desligada, e isso significa Enable Interrupt, está com a interrupção ligada. O F aqui, esse registrador F, ele não é um registrador que você usa ele numericamente. Ele é um registrador de 8 bits que tem essas flags aqui. São flags que você pode usar para saber se a conta deu 0, se não deu 0, se foi 1, teve o carry. Você pode olhar a definição lá do Z80. Ele fala direitinho quais são cada uma dessas flags e como você pode usar. Aqui é um negócio legal, ó, que tem o Memory Layout. A gente falou de páginas, né, que é a divisão entre de 0 a 3 FFF. Aí a página 0 é de 0 até 3 FFF, página 1 de 4 até 7 FF, a página 2 de 8 até BFFF e a página 3 de C até FFFF. Acontece que cada página pode estar em um slot diferente, o MSX tem 4 slots, e aí cada slot pode ter 4 subslots, então ele mostra para você como que está a estrutura da memória aqui. A página 0 está no slot 0, subslot 0. A página 1 está no slot 0, subslot 0. Ou seja, o que são essas coisas aqui? É a BIOS e o BASIC. Tá? A gente não está usando o BASIC, não está. Mas se você for lá e procurar o endereço 4000 lá, vai estar o código do interpretador BASIC. A página 2, que é onde está o nosso jogo, está no slot 2. O slot 2 é o slot onde a gente enfiou o cartucho do nosso jogo. E a memória 3 está no 3.0, que é uma Memory Mapper. Né? Que é a Memory Mapper do Turbo R, que é a máquina que a gente está usando. Então ele está no slot 3, subslot 0. E aí, como é uma Mapper, a Mapper tem vários segmentos de 16K. Né? Quando você tem lá, compra a SD Mapper do Maluf lá, você tem 512K, por exemplo. O que são esses 512K? É um monte de bloquinho de 16K que fica disponível para você usar. A Memory Mapper está no 3.0 e você pode ter qualquer página mapeando para o 3.0. E em cada página você pode ter qualquer segmento da Memory Mapper naquela posição. Vamos supor que a gente estivesse com todas as páginas de memória aqui apontando para a Mapper. Ou seja, a gente tem RAM. A gente está sem BIOS nenhuma nesse momento ativa, sem BASIC nenhum. A gente só tem as RAMs que estão ali na Memory Mapper. Né? Então ficaria 3.0, 3.0, 3.0, 3.0 aqui. E aqui, o segmento que cada um desses pedaços da memória está apontando pode ser qualquer um dos 32 segmentos que estão lá na Memory Mapper. Né? Então aqui podia ser 7, 2, 12 e 31, por exemplo. Então ele está pegando partes completamente diferentes lá da Memory Mapper, só que ele está juntando para você e expondo para o Z80 dessa forma, porque o Z80 não enxerga tudo de uma vez. Então o Z80 está enxergando 64K, que são as 4 páginas aqui, só que apontando para lugares completamente diferentes na Memory Mapper. Você pode colocar os diferentes segmentos completamente fora de ordem. O segmento 1 não precisa ir para a página 1, ele pode ir para 1, para 2, para 3, para 4. E, inclusive você pode pegar o mesmo segmento e apontar em todas as páginas. Todas as páginas apontam para o mesmo segmento. Então o que você vai ter? Você vai ter um espelhamento dos mesmos 16 KB 4 vezes na memória que o Z80 enxerga. Aí ele vai lá numa posição, vamos falar que ele vai lá no terceiro byte desse segmento e coloca lá uma letra A. Se você pesquisar o terceiro byte num outro slot, né? Vamos supor que você colocou lá no endereço 00003 a letra A. Se você procurar no 4003 e ele estiver apontando para o mesmo segmento, você vai ler a mesma letra A, porque fisicamente é a mesma posição de memória dentro da mapper. Isso não é para ser uma aula de mapper, né? É só uma visão geral, mas esse quadrinho aqui, ele te fala como que está a memória e o que você está enxergando. Tomem cuidado com isso. Vamos falar que o seu programa está na posição 4000.
seu cartucho lá, você veio aqui e fala assim, olha, esse minha ROM, eu vou colocar na posição 4000. Aí você já mete o breakpoint lá no 4100, por exemplo, né? E durante o boot, vamos supor que a BIOS, por algum motivo, acessa alguma rotina do BASIC, passa por aquela posição e achou o seu breakpoint, ele para naquela posição, você fala, poxa, parou no lugar do meu código que eu quero. Não, ele parou em outro lugar, né? Era o mesmo endereço para o Z80, mas está em outro lugar porque as páginas não estão apontando para onde você pensa que está apontando. Então tomem cuidado, porque isso acontece bastante. Acontece mais quando você está fazendo um programa para MSX-DOS. Porque para MSX-DOS, o seu programa começa na posição 0100 em hexa, né? 100 em hexa ali, né? Que é justamente na página 0, onde tem os códigos da BIOS, que boota o computador quando você liga ele, claro, num outro slot. Mas na hora que você põe o breakpoint ali de forma descompromissada, depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso direito, na hora que você coloca o breakpoint de forma descompromissada, olha, quero que pare na posição 150 lá em hexa, tem grande chance dele precisar passar na posição 150 lá da BIOS, e aí ele vai parar e você vai olhar e falar, porra, meu código não tem nada a ver com isso. Porque você está olhando para a página errada, slot errado, e alguma coisa errada ali nesse mapa de memória. Então sempre lembrem de olhar para esse mapa de memória. Que mais? Bom, aqui ele é um mapa da memória geral. Você pode vir aqui e acessar a memória, a posição que você quiser de memória. Lembrem, com esse mapa aqui. Então se eu venho aqui e eu olho na posição, vamos supor, na posição 1000, aqui, vamos achar a posição 1000 em hexa aqui. Que não é 1000, né? Eu falo isso de forma mais solta, mas 1000 em hexa aqui, se eu venho para esse cara aqui, que tem nessa posição aqui? Bom, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é, né? Mas olha onde que ela tá. Tá na página 0, que está na BIOS. Então a gente está olhando, aqui a gente está olhando para a BIOS. Se a gente vai lá na posição 4000 e alguma coisa, 5000, a gente está olhando, isso aqui é o código do BASIC. Esse aqui é o interpretador BASIC, porque está no slot do BASIC aqui mesmo, né? Então esse aqui é o interpretador BASIC. Se você vai lá para a área 8000, você está olhando para o seu programa, né? Você está olhando para a sua ROM aqui, que a gente compilou lá, é o Snake. De alguma forma, isso aqui é o Snake, né? É claro que o programa ele não é... o Game Over aqui, ó. Esse programa ele é um programa pequeno, né? Então o final disso aqui já não vai ter nada de Snake, vai ter algum lixo aí que tá colocando. Fusion. Até que ele não é tão pequeno lá. Fusion, não sei o que, parará, coisa que a Fusion compilou e colocou o nominho dela ali, ó. Um monte de Fusion ali. Ó, que legal, ó. A partir daqui o programa termina, ó. É onde o compilador e o montador terminaram o trabalho dele, compilou tudo, só foi até o 9970, alguma coisa ali, ó, né? Então tem 4K, 6, 7K esse, o nosso programa. No marrom aí de 16K a gente está usando 7. Tem bastante espaço aí para colocar mais coisa. E aí Aquele X2Bin faz isso, né? Ele preenche o resto do cartucho com FF. Assim, então. Isso aí. Olha lá. FFFF. Adivinha onde que esse FFF vai acabar? Lá no BFFF. E depois disso vai entrar o quê? A página 3, que é RAM mesmo. Que é a RAM do próprio Turbo R. Ó. Vamos ver. BFFF. Olha lá. C000. Começou a ter coisa. Que é a RAM ali. O que tem nessa RAM? Sei lá o que tem nessa RAM aí. Né? Mas as nossas variáveis que a gente cria estão na RAM. Os endereços que o nosso programa gera para as variáveis é na RAM, porque se ele colocar para ROM, você não vai conseguir alterar porque a ROM é read-only. E o que mais que está na RAM? Bom, lá no finalzinho, lá para cima, lá na memória, tem todo o controle, são dados da BIOS. Toda essa parte alta aqui são dados da BIOS. Color Auto Go To List Run. Color 15,4,7, Cload, List, Run. Ou seja, conhecem isso, né? Se você vem aqui e dá aquele comando key do BASIC para alterar o que são essas funções, provavelmente vai alterar. Vamos ver isso aqui? Vamos.
ver na prática, vou tirar o meu snake daqui, vou pegar o catapult aqui, vou sacar fora o cartucho, vou startar o Turbo R, vamos brincar lá no Basic agora. Basic. Agora, ó, a gente rebootou, ele desconectou. Vou conectar de novo. Conectou. Q1, vírgula. Fusion C. Então, aqui embaixo, nesse color aqui, deve aparecer Fusion C. Vou dar um break aqui. E olha lá, ó, apareceu aqui. Pô, Danilo, por que ficou vermelho? Ele deixa vermelho tudo que muda desde a última vez que você usou o debugger. Tá? Então, se você dá um passo, ele deixa vermelho tudo que alterou naquele passo. Inclusive valores de registradores. Fala assim, ó, esse passo que você executou alterou o valor desse registrador. Alterou essa posição de memória. Alterou essa flag. Tá? Então, desde o último passo, nessa posição de memória, ele sentiu que ele alterou. E está lá, ó, Fusion C. Então, essa aqui, por acaso, a gente descobriu que é a variável da BIOS, é onde a BIOS guarda as strings que tem associados com as teclas de função que vão aqui embaixo. Ó. Tá? Então, debugger serve para essas coisas também. Então, toda essa parte alta da memória, de E alguma coisa até F, é uma área reservada para a BIOS guardar as variáveis dela. E se você olha na especificação, você acha os endereços de todas essas variáveis e tudo. Se você vem aqui, ASME Source Files, BIOS, msxbios.s, tem aquele um monte de constante que eu deixei preparado, das rotinas e endereços interessantes que tem mesmo na própria BIOS. Né? Então, as funções FilverRAM, Change Mode, a rotina que executa o screen, Change Color, você muda a cor da tela. Se você chamar isso aqui, você consegue ir executando comandos direto com a BIOS. Mas também tem aqui para cima, ó, variáveis, né? Work Area. Tem endereços de variáveis aqui que a BIOS guarda valores. Né? Então, todos aqueles dados que a gente estava vendo lá, ó, os parâmetros da screen 1, parâmetros da screen 0, né? Então você pode vir no seu programa e usar essas constantes aqui pelo nome, ao invés de ter que ficar decorando e colocar o valor críptico de F3, B3, por exemplo, que na hora que você for ler da próxima vez, você não vai lembrar o que é. Mas text name já é provavelmente mais fácil de lembrar o que é e fácil de achar na literatura e tudo. E aliás, é por isso que o seu Basic mostra 25.092 bytes free, ao invés de mostrar toda a RAM que você tem. Né, que são 32 KB nas páginas 2 e 3 aqui. Por que você não pode usar toda a RAM? Porque a BIOS está comendo aqui 7K com o controle dela nesse momento. Aquele 28815 que você tem guardado no seu coração, que você ligava o MSX1 e sempre mostrava 28815, é porque no MSX1, sem nenhuma expansão, sem nada, a BIOS está usando a partir da posição 32.000 mais 28.000, vai dar a posição 60.000 por aí de memória. Dali para cima ela está usando, ou seja, tem 4K ali, 3K, 4K que ela está usando, não mexe naquilo. Aqui, como é um GT, tem interface de drive instalado, não sei o que, parará, ele tem mais variáveis que estão sendo usadas. Né? Então está consumindo mais memória, você usa ali para baixo. E você pode inspecionar isso a hora que você quiser, usando essa janelona aqui que mostra a memória. O que mais que dá para fazer com essa janela aqui? Dá para você ir para onde você quiser, né? Então você coloca aqui, eu quero ver a partir do endereço 5.000 em hexa. Eu digitei só 5.000, ele transformou, 5.000 se você não põe o dólar na frente, acho que ele entende que é decimal mesmo, transformou em 1388, que deve ser 5.000. Se você usa o dólar, aí beleza, ele foi com 5.000 para a posição 5.000, que é onde você queria procurar. Mas você pode, por exemplo, atrelar também quando você tem um programa. Lembra que eu falei que HL é um lugar bem interessante, é um registrador bem interessante para você acessar e carregar dados, porque você tem os mnemônicos load, A,HL, B,HL em parênteses, né?
Então, às vezes você está fazendo muita operação com HL, você quer olhar para onde a HL está apontando. Então, ó, ele está apontando para FC 08. Se você linka com HL, toda vez que eu mudo o HL, ele vai mudar ele para você. Tá? Então, vou vir aqui, vou ver. Já ele mudou o HL. Ó. Mudou o HL, tá vendo? Mudou, tá vermelhinho, foi para 0108 e a janela aqui já foi atualizada para 0108. Então, se você quiser ficar olhando para onde você está carregando dados com HL, você faz dessa forma. E você pode ir fazendo para usar qualquer um desses registradores aqui. Às vezes é interessante olhar para a pilha, né, para a Stack Pointer. Se bem que a Stack Pointer tem uma janela similar aqui do lado. E basicamente acho que é isso. Macetes dessa tela aqui. Ela tem alguns bugs. Às vezes ele não atualiza, por exemplo, uma dessa janela aqui. Você roda, põe o breakpoint, ele faz o breakpoint, vem para cá e você olha e fala, porra, mas não tem nada a ver isso aqui com o meu código. Deixa eu ver o layout aqui. Não, o layout está certo. Aí você olha, não tem nada a ver com o código mesmo assim. Pega esse scroll aqui, faz um movimento violento até o fim aqui, ó, que nem eu fiz aqui, que por algum motivo o programa faz o refresh. E aí vai aparecer o seu código aqui. Tá? Antes que você perca a cabeça procurando seu código, que você não está entendendo o que está acontecendo, pega esse negócio, dá uma arrastada rápida assim até o fim, ele dá uma piscada assim, aí o seu código volta certo aqui. Pegar no tranco, né? Pega no tranco. Outra coisa, cada um desses caras aqui, ó, você pode arrastar e colocar em outro lugar, e você pode arrastar e colocar para fora. E aí você não consegue voltar para cá. É o que eu ia te perguntar. Eu baguncei o meu todo tentando deixar igual o seu. Eu tô com 3 ou 4 fora aqui perdido, já fechei, já abri de novo. Cara, tá flutuando aqui. Cara, eu não consegui também, que não consegui voltar ao normal. Tá vendo? Eu tava esperando o momento certo. Cara, eu me matei por causa disso durante meses. Aí fui lá e reclamei no MRC. Aí a porra do Manuel Bilderberg lá que fica fazendo esse negócio. Não, é só clicar. Aí vamos ver se eu me lembro agora. Você clica com o botão. Vamos ver. Eu tenho um lugar certo aqui que você clica com o botão. E aí ele vai. Entendeu? Super intuitivo, né? Não, é um negócio maluco aqui. Quando a gente move um widget por cima da janela do OpenMSX Debugger, ele se solta. Se a gente pega essa janelinha pela barrinha de título e arrasta, ela não gruda. Mas se a gente pega pelo rótulo que está logo abaixo e move de volta para a janela, ele gruda. Então tá aí, é um programa MSX-DOS que está rodando. Se a gente parar ele aqui, parou nos 0115. Olha como o mapa mudou aqui agora, ó. Tá tudo de 3.0. O DOS, ele fica o tempo todo na RAM. Na hora que precisa chamar a BIOS, ele muda o slot para chamar, e você tem que fazer umas chamadas inter-slot ali. Mas só RAM que ele tem aqui, os segmentos é 0, 1, 2 e 3 que ele está usando. Se vocês clicarem aqui, ó, sim, ele abre essa janela aqui. Vou remover esse cara aqui. Na pastinha objotas tem esse underscore.sim. Não confunda os arquivos .sim, que está aqui, com underscore.sim. O arquivo .sim é um arquivo de símbolos também que o SDCC gera, só que ele não é compatível com o OpenMSX Debugger. O underscore.sim ele é um arquivo de símbolo que quem gera é o meu script de build. E esse cara ele é compatível com o OpenMSX Debugger. Tá? Então, coloquei ele aqui, fechei. E agora, ó, ele colocou algumas coisas aqui, ó. GSinit, main, inky, code. Tem um problema que é o seguinte, ele não sabe muito bem se aquele símbolo que está lá 111, por exemplo, ele está se referindo ao endereço de memória ou um valor, uma constante. Pode ser as duas coisas. Então, de vez em quando ele se perde. Ele tenta fazer ele tenta ser esperto, né? Por exemplo, esse call GSinit aqui está correto. Ele é realmente esse GSinit. Ele é um símbolo que indica uma posição de memória, né? E quando eu fiz essa linha lá no programa, ele realmente estava fazendo um call para GSinit. Mas às vezes ele faz algumas substituições que não fazem muito sentido. A maioria das vezes ele faz a substituição correta, tá? Então, vamos achar o GSinit aqui, ele está na posição 0525. Então eu quero colocar o breakpoint aqui.
Na hora que eu startar o programa de novo, ó, ele carregou, na hora que pulou para o GS init, olha lá, ó, ele parou sozinho. Então o breakpoint, ele, para quem não está acostumado com debuggers, né, ele serve para isso, é um ponto de parada. Aí quando a gente executa o programa, vamos dar play aqui, quando a gente executa, vamos lá para o F. Quando a gente executa o programa, ele carrega no endereço 0100. Carregou no endereço 0100, ele passa o controle para o programa que está no 0100, que é a página 0, portanto está na RAM. Então está aqui, ó, mudou para 3000 de novo. Vamos tirar o breakpoint daqui e vamos olhar aqui nesse menu de breakpoint. Você adiciona um breakpoint com um pouquinho mais de detalhe. Então você fala que você quer que o breakpoint pare no 525 com o program counter aonde? No slot 30. Você pode deixar esse segmento aqui em qualquer um, porque vai que o DOS fez alguma coisa, em vez de estar trabalhando com o segmento 0 aqui, ele está trabalhando com o segmento 4, por exemplo. A única coisa que você não quer é deixar um N aqui em cima, assim, ó. Porque na hora que você deixa um N aqui em cima, se a BIOS está executando lá durante o boot e passa pelo 525 no slot 00, ele vai parar também. Você não quer que pare em qualquer slot. Você quer que pare só no 3, que já tem uma chance bem menor de ser só o seu programa mesmo, né? Então a gente coloca aqui no 30, tá? Não põe 3, não deixa N aqui embaixo também, porque lembra que ele está executando coisa na sub-ROM que está no 3.1. Se você coloca aqui e ele executar alguma coisa no 525, ele vai parar também. Então coloca no 30, que você garante quase com muita certeza que vai parar só no lugar do seu programa ali, né? Ô Danilo, Oi. e se for um programa de DOS? Ele é um programa de DOS, é disso que eu estou falando. Esse é um programa de DOS, Ah, tá, legal. né? Esse é um programa de DOS. Por isso que eu estou falando na página 0 aqui, ó. Porque o programa de DOS fica na página 0, ele começa no 0100. Tudo bem? Beleza. Ele não colocou a bolinha aqui do lado, porque eu inseri pelo breakpoint por aqui, mas ele tem o breakpoint ali e ele parou ali no nosso 525. Naquele 525 lá ele não colocou a bolinha, né? Então a gente não vai conseguir tirar o breakpoint porque a bolinha não está lá. Como que eu tiro esse breakpoint? Lembra do nossa querida console do OpenMSX? Então aqui na console, se você fala debug list underscore breakpoint, ele lista quais são todos os seus breakpoints. Ó, por algum motivo a gente tinha colocado, acho que no 80CD ali, né? E a gente pode vir aqui e falar assim, olha, remove o breakpoint número 1, ele vai tirar o do 80CD, ó. Lista breakpoint, ficou só o 0525. Ah não, quero tirar isso também. Então remove breakpoint número 3, beleza, agora ele não tem nenhum. Então, às vezes, essa interface gráfica eu acho ótima. Mas, como toda interface gráfica, ela nunca é tão poderosa quanto a linha de comando, né? Então tá aí. Não temos mais nenhum breakpoint cadastrado, né? Vamos sair aqui da console. Mas, ó, tô aqui, vamos supor que eu acabei de bootar, eu tô num lugar, eu não sei aonde que tá a posição, eu não sei que é 525 que começa o meu GS init. Mas, a gente está trabalhando com símbolos agora. Então, você pode vir aqui, ó, e falar assim, olha, coloca um breakpoint GS init. Põe o breakpoint no GS init, lá no meu 30, ok. E ele já parou por algum motivo. Por que ele parou? Ah, não, ó, mas ó, olha onde que ele estava aqui, ó. Sim, Tava lá no segmento 26, ó. Uhum. Ó, pode parar, ó. Esse código aqui não era o nosso código. Vamos ver, ó. Eu acho que esse aqui não era o código do nosso programa mesmo. Ah, por que está escrevendo GSinit? Porque o arquivo de símbolos está carregado. Ele só sabe que é 525. O DOS estava usando ali o segmento 26 para executar alguma coisa. Não sei o que era. Como a gente não estipulou qual o segmento que a gente queria, o DOS pegou e sabe que tem alguma coisa no 26 dele ali, no segmento 26, colocou o segmento 26 na mapper na página 1 ali, mandou executar e passou pelo 525 e parou. Né? Não tem problema. Se aconteceu, beleza. Dá play aqui, ele voltou para a linha de comando, né? Aí eu digitei meu colors, dei o enter, aí ele voltou lá para o 525. Mas lembra, eu não cadastrei o 525, eu cadastrei o GS init.
Ah, Danilo, quer dizer que agora, na hora que eu recompilar meu programa, o GSinit for para 528, tá tudo pronto? Não, não tá. Você vai ter que tirar, cadastrar de novo, mas pelo menos você consegue cadastrar com o símbolo, com o nome, para não ficar procurando, você não sabe onde está, né? Então, sei lá, esse cara aqui vai ter vai ter um programa em C. Eu quero parar quando ele entrar no main, né? O GSinit aqui, ele está dentro lá da CRT0, lembra? Mas eu não quero parar agora no GSinit. Eu quero inspecionar onde está o main. Não preciso ficar procurando o main. Eu posso vir aqui e falar, olha, underscore main. Para quando chegar no main, por favor, no meu 3.0 aqui. Né? E aí, manda executar. Ele está começando a CRT0. Ele vai chegar no main ainda. Opa, pum, parou no main. E eu nem sabia que era 0427. Tá? E aí eu posso começar a debugar aí o meu programa a partir do meu main mesmo. Né? Aqui já é o meu programa. Né? Ó que legal, ó. Quando a gente chama os prints lá, lembra a nossa print? Ele fala, ó, esse aqui está chamando a print, está chamando a print. Ó, wait for aqui. Lembra que ele fala, olha, ele dá um print e fala press any key to start. Aí quando ele chega nesse wait for key aqui, ó. E esse código aqui estava em C. Né? Então, se você olhar o código do seu projeto em C, você acaba, principalmente se você colocar os símbolos aqui, dá para descobrir com um pouquinho de calma de qual linha, apesar disso aqui estar em assembly e lá está em C, com um pouquinho de calma você consegue descobrir, opa, é mesmo, isso aqui está fazendo o meu A igual a mais 1 lá do C. Opa, isso aqui é mesmo, isso aqui está fazendo o if A igual a 3 lá do C. Né? Porque ele vai carregar, vai fazer um compare CP3, né? E vai dar um jump para algum lugar se for igual a 3. Né? Ou seja, é o seu if, dá para achar. Algum comentário, alguma pergunta? Só essa dica de usar console ele para matar um breakpoint já valeu um breakpoint. Não numa instrução, mas num endereço de memória que alguém estava escrevendo e eu não estava escrevendo. Cara, Assim, não tinha jeito de eu matar o breakpoint. Tinha que fechar o debug e abrir de novo. Agora Legal, bacana que já ajudou. Tem outras formas de você fazer breakpoint, por exemplo, condition. Então você consegue colocar a condição, olha, quando passar por aqui, mas quando tal posição... assim, na hora que ele passar por aqui, se aquela variável ali, aquela posição estiver com esse valor, para. Exato, e o exato. BC igual a tanto. Exato. Que mais... Tentar caçar algo já conhecido, pré-conhecido. Entendeu? Exato. Uma condição que você já estabeleceu. Em vez de breakpoint, tem o watchpoint. Então, eu não quero parar num lugar no programa. Eu quero parar quando eu estiver lendo uma posição de memória tal. Pode ser lendo a posição de memória porque está carregando o opcode, aí vira um breakpoint. Mas é quando você está fazendo um read mesmo, né? Tipo um load. Load A, carregue o A, o que tem na posição 737F. Né? Tem um monte desses no seu programa. Você quer parar em todos. Né? Você não vai colocar um breakpoint em todos. Você fala assim, olha... Cada vez que for lido da memória 03, como que eu falei? 737F. Meu Deus, o que eu escrevi aqui? 737F. Até o 737F, aí ele só vai pegar esse, né? Quando esse endereço aqui tiver no slot 30, que é a minha RAM, poderia ser qualquer um, né? Você para. Ah, não, eu quero inspecionar, no 737F começa o meu array. É o meu array lá dos 512 bytes da minha cobrinha. Lembra que a gente tinha um array? Que a cobrinha ia andando nele? Toda vez que escrever nesse array, eu quero que pare. Né? São 512 bytes. Então aqui vai até, acho que é isso, né? 757F. Ou 757E. Né? Ou seja, estou olhando para todas as posições de memória. Cada vez que eu ler nessa posição de memória, ele para. Tá? Ou cada vez que eu escrever nessa posição de memória, para. Onde você estiver. Ainda tem uma condição ali, né? Ainda tem a condição que você pode setar. Né? Aí cada vez que eu fizer uma escrita para I/O, toda vez que eu escrever no VDP aqui, eu quero que pare nas escritas para o VDP. Aí você coloca lá o endereço 99 do VDP, né? E ele para. Né? E condição, eu acho, quando você coloca isso,
Pode ser em qualquer endereço. Quando chegar numa condição aqui, que aí verifica no manual aí com o programa, ele para. Bom, e tem mais uma coisa que eu queria mostrar aqui, que nessa view aqui, é esse cara aqui, ó, VDP. VDP, olha que legal. Ele tá aqui, ó, com 9958, né, que é o VDP do Turbo R, né, e tem todos os registros aqui. Eu vou mudar, vou fazer um forceps aqui pro 991828 aí, que ele é mais simplão. Se alguém deu uma olhada lá no manual do VDP quando eu falei para olhar, vai lembrar que tinha 7 registradores, etc e tal. E tá aí, ó, são os registradores e como eles estão programados nesse momento, né? E conforme as coisas vão sendo jogadas para a tela, eles vão mostrando. Então aqui, ó, tá falando aqui, olha, eu tô em screen 0 com 80 colunas, o display tá enabled, porque se o display não estiver enabled, a tela fica preta. Né? Você pode desligar a tela. Você fala assim, ó, desliga, VDP desliga. Para que serve isso? Na hora que você vai transferir uma carga enorme de dados para a memória, vale a pena por 2 motivos. Primeiro que o usuário não fica olhando o negócio ser montado, porque às vezes não é o efeito que você quer fazer. E segundo, que você evita que o VDP fique lendo a VRAM para montar a tela, gerando muito mais... lembra do VBlank? Enquanto ele está fazendo o retraço, ele não está lendo. Mas enquanto ele está montando a tela, ele está lendo. Só que enquanto ele está lendo, tem uns espacinhos no meio que você pode acessar a memória de vídeo. Mas basicamente, você fica bastante atrapalhado pelo VDP montando a tela, mostrando a tela, nesse período. Se você falar, olha, não mostra a tela, você fica com a banda toda para você para descarregar coisa no VDP. Tá? E aí acelera pra caramba. Tá? Então você pode querer desligar. Se a interrupção está ligada ou desligada pelo lado do VDP. Como que está a configuração dos sprites? Se é 8x8, se é 16x16. Quanto de memória que ele tem. Quais são os endereços que ele está usando para pattern, para tabela de padrão, tabela de cor, tabela não sei o quê. Então essas coisas são todas estabelecidas nos registros. Você pode debugar esse treco aqui. E não apenas isso, né? Você pode, inclusive, alterar bit a bit cada um desses caras aqui. Reboot. Screen 6, ó. 6. Antes de entrar, tá na tela preta, antes de entrar na tela do MSX lá, ó. Screen Tira o 6. break. Ah, não. Ó, entrou na telinha azul ali. Continua em screen 6. Olha lá, essa tela que ele monta aqui, ó. É screen 6. Não sei porque eu vi 4 depois. Tá? Bom, aí você legal. vê toda a propriedade dele, ó. NTSC, quantas linhas, que o display está habilitado, não está interlace, e aí vai. E não apenas isso, no MSX2, o 9938 era mais do que uma placa de vídeo, já era um acelerador de vídeo. Por quê? Porque ele podia executar comandos. No 9938, o 9958 também existe, você já consegue executar comandos, né? Então você pode vir aqui no VDP e olhar os registradores de execução de comando. Faz nada, certo? Só screen 8 e para lá. Por que está vermelho aqui? Alguém sabe por que está vermelho? Não. Porque o color era 15,4,4. Então o 4 ele tem um bit ligado, que é o bit do vermelho. Então esse é o vermelho mais escuro que tem do MSX em screen 8. Se você tira esse bit, ele vira 0 e aí ele vira preto de novo. Tá? Mas é a cor Legal. 4, é a mesma cor 4 que é o azul, quando você está trabalhando só com as cores do MSX1 com 4 bits por cor, né? É a cor 4 dele. Basicamente, são instruções tipo assim, origem, destino, comando, linha. Linha. Ui, por que ela ficou torta eu não sei. Mas estão vendo lá? Uhum. E o que eu fiz aqui, na verdade?
como que você dá esses comandos? Lembra que a gente deu uns alts em alguma rotina que a gente fez a semana passada, alguma coisa assim, para imprimir coisa na tela? Tem uns alts, isso era no 9918, 9928. No 9938 ele já recebe comandos, tem alguns comandos que você dá uns alts, que você dá o alt do SX, o alt do SY, do DX, do DY, não sei o que, parará, parará, né? Dá o alt de qual comando que você quer dar, dá o alt do modo que esse comando é executado e fala, vai. Então você não fica desenhando pontinho, ó, quero desenhar esse ponto. O que eu simulei aqui não foi um monte de set do Basic. Ele realmente deu um comando para o VDP, ele simulou como se tivesse recebido um monte de alt. E aí eu falo, roda esse comando. E o VDP começa a pensar sozinho lá e construir, opa, eu preciso daqui para até ali, eu preciso reta inclinação tanto, eu preciso andar tantos para o lado, um para baixo, pinta de azul, um para baixo, para o lado, pinta de azul, não sei o quê. E ele está fazendo isso, o VDP está fazendo isso sozinho. E o Z80 está lá calculando onde que a bolinha está pingando em outro lugar na tela, sabe? Ele está fazendo outra coisa, está tocando música, né? Esse é o tipo de coisa que o 9918, o 9928 não sabe fazer. O que ele sabe fazer? Recebe dado, põe na VRAM, e na hora que ele vai ler a VRAM com aquele dado lá, ele sabe que mudou a cor ali para amarelo, né? Mas ele não faz coisas sozinho. O VDP 9938 passa a fazer coisas sozinho. E para ser sincero, essas linhas e etc e tal, é as coisas menos úteis que eu acho que tem. As coisas mais úteis que eu acho que tem são as cópias, né? Pega essa área aqui, um quadrado aqui, copia esse quadrado para lá, pega o quadrado da memória que não está na tela, porque você tem várias páginas de memória, pega um quadrado da outra tela. Então o que acontece? Na Screen 8, por exemplo, você pode colocar todos os seus assets gráficos numa tela que está escondida, numa área de memória que não está sendo mostrada, e fala assim, ó, agora põe a casa ali. A casa está naquele quadrado na memória que está lá fora, copia essa casa para o meio da tela. Ele, pum! É claro, não é instantâneo, mas é mega rápido, mega rápido. Da memória de vídeo para a memória de vídeo, e a VDP está fazendo sozinho enquanto está pensando em outra coisa. Tá? Então, é bem legal programar para MSX2 por causa dessas coisas, mas eu não estou aqui para falar da programação do MSX2, mas para mostrar que você consegue enxergar o que está acontecendo no VDP, consegue dar esses comandos, e na hora que você dá esses comandos do seu programa, você consegue inspecionar a variável. Poxa, mas eu tentei fazer uma reta na diagonal subindo, ele está fazendo uma reta na diagonal descendo. Opa, peraí, então vamos olhar aqui se era isso mesmo que eu queria fazer. Mas você consegue inspecionar e ver as coisas acontecendo mesmo. Tá? Então isso é bacana também. Senhores, muito obrigado a todos pela participação em todo o workshop aí. Vamos ver se mantém vivo aí. Vamos ver se faz algumas equipes aí para desenvolver o MSX Dev 22 lá. E é isso aí. Se agora que terminou, se alguém achar que vale a pena um cafezinho lá, joga no meu Pix lá, que eu agradeço. Estragou a surpresa. Estragou o que a surpresa? Ia ganhar R$1. Um café, literalmente. Quer dizer, um quarto de café, dependendo de onde você toma. Qualquer real tá valendo aí. Mas também não precisa. A participação aí o meu grande pagamento foi a participação de vocês até o fim. Foram 20 semanas, pessoal. Então foi bastante coisa. Agradeço a todos vocês mesmo. Muito bom. Beleza, Danilo. Obrigado aí. Beleza? Vamos tentar manter vivo aí e vamos ir trocando ideias aí. Sim. Beleza, gente. Tá bom? Grande abraço a todos aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Abraço, boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, valeu. Obrigado, Danilo. Valeu, pessoal. Falou. Valeu. Agent Saga.